E eu quero agradecer ao pastor Marcelo, Soraya, pelo convite. Amém? É muito bom estarmos como família. É muito bom estarmos aqui. Sabe, queridos, que cada evento que essa igreja promove é com cuidado na sua vida. É para o nosso crescimento, é para o nosso ajuste. Sabe que a vontade de Deus é que nós possamos andar em perfeita comunhão com nossos irmãos. E em crescimento para o corpo. Porque um corpo, queridos, bem ajustado, vai longe. Amém? E nessa manhã eu quero pincelar, porque eu quero honrar o tempo que me deram. Amém? Eu não quero ultrapassar. Mas eu quero honrar o tempo que me deram. E eu quero pincelar apenas, querido, um pouquinho sobre esse tema, que esse tema é muito vasto. Esse tema abrange muitas áreas e eu poderia passar aqui 2 horas falando tranquilamente sobre ele. Mas o tema de hoje é um tema de extrema importância. E eu queria que vocês ficassem bem atentos, porque eu vou falar bem rapidinho para a gente ganhar tempo. Aprendendo a lidar com as nossas emoções. Amém? Que tema necessário para os nossos dias. Que tema tão necessário, queridos, para nós como família, para nós como corpo. Amém? Primeiro, nós precisamos entender que as nossas emoções não são as nossas inimigas. Amém? Diga assim, as minhas emoções não são minhas inimigas. As nossas emoções são parte da nossa natureza humana dada por Deus, mas que precisam ser administradas com sabedoria. Emoções não são pecado, sabe? As suas emoções não são pecado. Mas agir baseado apenas nela pode nos afastar da vontade de Deus. Amém, queridos? É o equilíbrio. Então eu fiz algumas anotações, vou andar um pouco pelas anotações que eu fiz e depois vamos para a palavra. Amém? E a pergunta que eu tenho para mim e para você nessa manhã é: você tem controlado as suas emoções? Ou elas têm controlado você? Diga para mim. Você tem controlado suas emoções? Ou elas têm controlado você? Sabe, queridos, isso é uma pergunta muito importante para refletirmos. Porque às vezes nós pensamos assim: eu tenho as minhas emoções, irmã Ludmila, mas se alguém pisar no meu pé, se eu souber que alguém falou de mim. Queridos, as nossas emoções é para serem controladas. E a Bíblia diz que todo homem, ele esteja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para se irar. Amém? Sabe, queridos, que quando nós nascemos de novo, uma nova criatura nós somos, nós começamos a fazer parte de um reino diferente. Sabe, queridos, aquela mulher estourada que você era lá quando você era uma velha criatura, você não pode ser mais. Aquele homem irritado, estressado no trânsito, que não dá passagem para ninguém. Sabe, queridos, nós representamos um reino tão nobre, queridos, que as nossas emoções não podem nos dominar. As nossas emoções não podem ditar como vai ser nosso dia, ditar como vai ser a nossa vida. Ah, mas é porque você não conhece minha esposa. Ah, irmã Ludmila, você não conhece meu marido. Queridos, Deus nos chama para sermos sal da terra. E o sal, ele não só salga. O sal, ele salga e conserva. Amém? Então, queridos, quando você diz assim: eu aceito Jesus como meu Salvador, como meu único e suficiente Salvador. Pronto. Esqueça o velho homem. A partir desse momento, você é uma nova criatura no Senhor. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, inclusive as nossas emoções. Amém? Vocês começaram a aprender alguma coisa? Vão me ajudando aí, de vez em quando dá um glória a Deus, que é para mim ficar entusiasmada, amém? Vamos lá, precisamos entender que somos um ser criado em 3 dimensões. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo, amém?
Deus nos fez completos, querido. Nós temos uma alma, habitamos em um corpo e possuímos um espírito, habitamos em uma alma e possuímos... Como é? Valha, meu Deus. Universitários, em nome de Jesus, somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Mas, olha, deixa eu dizer a vocês, foi estratégico, só para ver se vocês estavam ligados. Amém? Somos o espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Eita glória! Amém? Mas o que acontece se começarmos... Vai ficar bom, o negócio vai ficar bom. Mas o que acontece se começarmos a alimentar mais um do que o outro, queridos? O que acontece? Certamente um ficará mais fortalecido do que o outro. Amém? Querido, se eu alimentar mais a minha alma, certamente o meu espírito ficará fraco. Se eu alimentar mais o meu corpo, certamente minha alma e meu espírito ficarão fracos. Sabe, o pastor César, na terça-feira, ele deu um exemplo muito importante, muito verídico, muito real, que, digamos que você tenha 2 cachorro, e aí você está numa competição com eles, e você começa a alimentar melhor um do que o outro. E aí, quando aqueles cachorros vão competir, qual que vai ganhar? O que está mais alimentado, queridos? O que eu tenho alimentado mais? O que nós temos alimentado mais, queridos? Onde nós temos investido o nosso tempo? Onde nós temos passado mais tempo? Sabe que é muito maravilhoso termos acesso ao conhecimento. É muito maravilhoso termos acesso à tecnologia. A tecnologia não é pecado. Ela se torna pecado, querido, se você substituir ela pelo primordial. Sabe, isso aqui, eu costumo sempre usar essas palavras, mas isso daqui, queridos, é apenas um aparelho que, se não soubermos usar, ele vai nos dominar. Isso daqui não é pecado, não veja o celular como algo criado pelo Satanás ou algo que veio para devorar a sua vida. Mas se nós não tivermos cuidado, queridos, as distrações, e percebe que desde ontem o Senhor vem falando nessa pegada de distrações, desde o momento da peça de Ieda com as meninas e os meninos, logo em seguida a ministração de Gláucia, Deus vem nessa pegada de alerta, sabe? Atenta teus ouvidos, o Espírito Santo está aí, ó, falando conosco. Há tempo e fora de tempo, queridos, nós temos que atentar. E aí, certamente, se eu alimentar mais a minha alma, o meu espírito ficará fraco. Você já prestou atenção àqueles homens, nada contra, eu não gosto de academia, queridos, eu não gosto do suor, eu não gosto do calor, eu não gosto daquela música velha cantando lá, tocando, eu não gosto, e está tudo bem que eu não gosto, e está tudo bem que você goste. É questão de preferência, é questão de escolha, mas eu faço outras coisas para a minha saúde. Não é porque eu não gosto que eu vou ficar na televisão ou assistindo alguma coisa, comendo tudo e não me exercitar. Porque eu tenho uma responsabilidade com o meu corpo. Meu corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. E você deve entender isso. Mas, queridos, eu não gosto de academia, eu não gosto, enfim. E aí, você já prestou atenção àquelas pessoas que malham? E ela só malha a parte superior. Eu até tentei, passei 2 meses na academia. E aí eu via muitas coisas na academia. Inclusive, eu não deixo ele ir, tá? Ele, academia, ele não vai não. Academia, nem comigo e nem semigo. Vai nada, meu amigo, vai nada. Conversa, deixar meu marido lá sozinho na academia. Não, querido, tudo é a concupiscência dos olhos. Ah, você está por fora. Não é porque eu não confio no meu marido. Eu confio nele, é um homem de Deus. Mas é cuidado.
Tá ligada, Gláucia tá ligada. Eu tenho certeza que com o Val França é assim também. É. Gláucia não deixa não, ele malhar não. E aí vocês, quando eu comecei a fazer, fiz por 2 meses, depois não é lugar para mim, eu não gosto, não adianta. E aí eu percebia, queridos, que tinha homens que só malhavam a parte de cima. A parte superior, né, que fala. E a parte inferior ficava um Deus nos acuda. Aí eu olhava para aquilo, eu dizia, meu Deus, como é que a pessoa só malha de cima, de baixo, do meio para cima e não malha o restante? Sabe, queridos, do mesmo jeito, nós somos um ser criado em 3 dimensões, espírito, alma e corpo. E se nós malharmos apenas nossa alma, nosso corpo ficará capenga. Nossa mente, nosso espírito ficará defasado. E não é isso que Deus quer. Porque quando vier o dia mau, porque o dia mau vem. O dia mau vem para todos. Tudo está para todos. O sol nasce para o ímpio e para o não ímpio. Tudo está para todos, assim diz a palavra. Mas como eu vou estar quando o dia mau chegar? Amém? Aquilo que eu tenho mais me fortalecido é aquilo que vai me sustentar, queridos. Assim também acontece com o meu espírito, minha alma, meu corpo. E consequentemente vêm as minhas emoções, as nossas emoções. Eu quero contar para vocês algo que realmente eu acredito que faça sentido, o que eu vou contar. Foi uma experiência minha, eu acredito que só comigo aconteceu isso, e com mais ninguém, em nome de Jesus. Eu creio que não tem acontecido mais com ninguém. Mas eu não sei quanto a vocês, queridos, mas eu tive que aprender a lidar com as minhas emoções desde cedo. Eu tive. Eu lembro que quando eu ainda estudava no meu período colegial, existia, queridos, quantos creem aqui nessa manhã que nós somos iluminados pela palavra? A palavra, ela clareia o nosso caminho, ela ilumina nossas vidas, não é isso? Mas vocês sabiam que aqueles que ainda estão lá fora, que ainda não conheceram a palavra e nem conheceram Jesus, eles são desiluminados. Isso não é um palavrão, não. Desiluminados. Então, existia na minha escola alguns desiluminados que ainda não era iluminado pela palavra, que, queridos, eles gostavam de fazer chacota comigo. Eles gostavam de colocar apelido em mim. E eu não vou nem dizer qual era eles, porque eu sei que os da minha casa vão amar se eu falar. E eu não vou nem falar quais eram eles. E aí, queridos, eu chegava em casa arrasada, como criança, arrasada, emocionalmente acabada. Meu psicológico, meu emocional ficava, sabe, triste. Porque eu recebia palavras de meus amiguinhos, minhas amigas, já na adolescência, palavras que eu olhava para mim e dizia, poxa, mas eu não sou isso. E aí, quando eu chegava lá em casa, eu dizia, mãe, aconteceu isso comigo lá na escola. A gente sabe que o nosso lar é um lugar para ser um lugar de proteção, segurança, amor, não é isso? E eu tinha isso no meu coração, que quando eu chegasse na minha casa, eu estava chegando no meu refúgio. Sabe, no meu palácio de proteção. E aí eu chegava para minha mãe e dizia, mãe, aconteceu isso comigo na escola. Aí ela pegava, olhava para mim com muito amor, com muita sabedoria. Aí dizia assim, minha filha, qual foi a parte que eles mentiram? Vocês acreditam nisso? Ô minha filha, qual foi a parte que eles mentiram? Sabe, queridos, como é precioso ter uma mãe e um pai com sabedoria. Como é tão importante, queridos, nós sermos pais e mães sábios. Amém? Deixa eu tomar aqui uma aguinha, pera. E aquilo potencializava, percebe que eu já vinha com o emocional, né, abalado. Eu queria um acalento, eu queria uma palavra de consolo. E quando eu chegava em casa, a minha mãe dizia, minha filha, eles mentiram em quê? Né? Ou seja, ela concordava com aquilo que eu tinha ouvido na aula, na escola. Só que o meu pai, diga assim, o meu pai, oh glória, nós temos um pai, queridos.
Só que, eita, não vou chorar não. Só que o meu pai, ele vinha e dizia assim: minha filha, você é a minha princesa. Minha filha, você é a coisa mais linda que papai do céu me deu. Você não é assim, minha filha, você é minha bonequinha. Eu amo você, você é perfeita, do jeito que você é. Papai do céu mandou você assim para mim. E aquilo me fortalecia, aquilo me animava, aquilo me colocava para cima. Aquilo, queridos, era como uma injeção de força emocional para mim. Então, papais, muito cuidado com o que você diz para os seus filhos. Muito cuidado, papais, porque nós somos responsáveis pela a vida adulta, pelo emocional, pela vida espiritual dos nossos filhos. Amém? E aí, queridos, eu voltava para a escola já forte, já aquela menina, sabe, que por mais que eu viesse ouvir alguma coisa, ao contrário do que eu ouvia do meu pai, eu tinha aquela convicção dentro de mim que eu não era aquilo. Eu não era aquilo, porque papai disse que eu era linda, que eu era a princesa dele. Amém? Queridos, e quantas vezes Deus já tem falado para nós, o papai, o nosso papai já tem falado para nós coisas ao nosso respeito. Sabe que muitas vezes nós estamos engasgados no meio do caminho engessado, porque ouvimos alguma coisa que não foi papai que disse. E parece que quando vamos crescendo, amadurecendo, parece que nós vamos ficando, perdendo essa essência. Perdendo, querido, sabe que parece que vamos crescendo e vamos retrocedendo emocionalmente. Percebe que eu, quando criança, eu ouvia o que eu ouvia, mas logo quando eu recebi aquela palavra vinda do meu pai, eu já me fortalecia, eu já me levantava diferente, eu já chegava na escola diferente. E parece que nós vamos crescendo e emocionalmente nós vamos retrocedendo. Retrocedendo como, irmã Ludmila? Parece que nós vamos ficando, querido, com nossas emoções mais afloradas. Parece não, é uma verdade. Vamos ficando emocionalmente fragilizados, melindrosos, almáticos, mimizentos, feridos. Oh Deus, fala Jeová, amém? E parece, queridos, que aquela fortaleza que a gente tinha de criança, sabe que hoje é bullying, né? Hoje tudo é bullying. Eu não sei o que, fizeram isso com meu filho, não sei o que, na escola. Queridos, quando seu filho chegar da escola com alguma reclamação, que alguém falou alguma coisa sobre ele, você ensina isso daqui para ele, ó. Você diz assim, ó: quem fala é quem é. Entendeu? Lá em casa eu ensinei isso para as crianças, para os meninos. Ah, mas você é isso. Quem fala é quem é. Acabou. Acabou, querido. E aí parece que nós vamos ficando fragilizados emocionalmente, mimizentos, almáticos, feridos. Ninguém pode falar nada com a gente, que a gente já fica sem querer vir para a igreja. Parece que se o pastor não der oportunidade para a gente quer sair da igreja, o pastor não está vendo. Se a irmã Soraya passar lá na entrada, entrar e não falar comigo, a gente já fica almático. Ai, cadê o abraço da pastora? Ai, ela não me ama. Ai, cadê o aperto de mão do pastor? Ai, queridos, isso não é mais para nós, crescidos espiritualmente. Isso não é mais para nós, querido. Quando nós éramos crianças, nós tínhamos um comportamento de criança. Falávamos como criança. Agora nós somos adultos. Nós já comemos, querido, um sarapatel forte. Nós já comemos, querido, uma buchada. Amém? Sabe, Nescau, nada contra seu Nescau, Gláucia. Em nome de Jesus, nada contra. Tudo certo. Mas, queridos, olha, o leitinho é para novos convertidos. É para criança, sabe? Nós já alcançamos uma maturidade que as nossas emoções não vão nos paralisar. As nossas emoções são controladas por mim e por você. Nós temos o Espírito Santo, querido. Se não falaram com você, pouco importa. Oxi! Você não está nesse nível de alma gritando. Ai, não falaram comigo. E o que que tem?
Vai lá e fala. Qual é o problema você ir lá e falar? Ah, mas não ligaram para mim, não passaram o WhatsApp. E o seu não funciona? Seu celular não funciona? Essa semana um parente entrou em contato comigo, aí disse: esqueceu de mim. Ai, que eu não gosto, gente. Eu não gosto dessas coisas, não gosto. Olha, há uma véia doente. Ô, negócio feio, né? É feio, viu? Há uma véia doente. Esqueceu de mim. Não liga. Aí eu perguntei pelo áudio, né? Eu disse: o seu celular está funcionando? Você ainda tem meu número? Tem, né? Porque está falando comigo. Então, e por que não fala? E por que não manda mensagem? Irmã Ludmila, mas você é muito seca. Não sou seca. Não sou seca. Eu gosto do contato, eu gosto do abraço, eu gosto de falar, eu gosto de apertar a mão. Eu gosto do contato com pessoas, eu gosto disso. Mas, queridos, tem uma fase da nossa vida que é para a gente estar levantando outras pessoas. Que é para a gente estar pegando na mão de outras pessoas e andando com ela, erguendo ela no caminho, sabe? Incentivando, motivando. E como uma alma ferida, abatida, mimizenta, vai poder levantar outra pessoa, queridos? Não tem como. Amém? Nós temos o domínio de controlar as nossas emoções e não deixar que as nossas emoções nos controlem. Você e eu estamos no controle. Diga isso. Eu estou no controle das minhas emoções. Amém? A pergunta que eu faço para mim e para você nessa manhã é: onde estamos investindo o nosso tempo? Aqui está 7h30. Quando chegar em que número? 7 minutos. A pergunta que eu faço para mim e para você nessa manhã: onde estamos investindo o nosso tempo? Eita, glória a Deus. Respira, respira, respira. Respira, queridos, que é forte. Onde estamos investindo o nosso tempo? Onde nós vamos estar investindo o nosso tempo vai ser onde nós vamos estar mais bem firmes, mais bem fortes, mais bem alimentados, mais bem seguros. Sabe? Você tem investido o seu tempo aonde? Não precisa me responder. Em redes sociais? Instagram? TikTok? Reels? Os Reels? Os Shorts? Pronto, tá vendo como vocês estão ligados? Novelas? Séries? Onde está o seu investimento de tempo? Sabe, queridos, doramas. Não que o pastor assista. E nem que ele tenha algo contra, porque ele já falou aqui que não tem contra você assistir isso. Mas, queridos, se eu vou estar 2 horas assistindo uma série, por que eu não pego um livro e vou me alimentar? Por que eu não vou pegar um livro e ler um capítulo, 2 capítulos, livretos? Temos livretos aqui na livraria, queridos, pequeno, fácil. Você lê rápido, você entende o que você está lendo. E vamos investir nosso tempo nisso, onde traz crescimento, onde traz, querido, força para suportarmos as adversidades. Amém? Eu não consigo entender como que uma pessoa passa... O brasileiro, queridos, numa pesquisa que fizeram, o brasileiro é o que mais consome rede social. Em média, 4 horas por dia. Imagina você passar 4 horas do seu dia em rede social, TikTok, Reels, Shorts. E cadê o espiritual? E cadê a vida espiritual com Deus? É uma manhã de ajustes. Aí quando a alma vem, aí você, eu não sei o que foi que eu fiz. A multa que ela falou ontem. Quando nós não somos guiados pelo Espírito, quando nós não obedecemos às direções, a multa chega. E quando a pressão, a alma, sabe, as coisas externas vier para nós,
Aí você vai estar sem saber o que fazer, queridos. Porque o seu tempo foi investido olhando os reels, olhando o TikTok, olhando o Instagram, se comparando sua vida, comparando. Sabe, eu creio, queridos, que nenhum aqui no Sou da Fé, em nome de Jesus, ficou com inveja do passeio e da viagem que o pastor Marcelo fez com Soraya. Eita! Misericórdia, gente. Minha nossa. Ei, pois eu fiquei muito feliz, queridos, quando eu via lá, ó, Soraya postando fotos, pastor Marcelo em alto mar lá com ela. E sabe o que foi que ele falou? Ele tem uma visão de futuro. Pastor, eu não estou bajulando, não. Mas nós percebemos quando o nosso coração, onde está o nosso coração, né? E aonde está o nosso coração está o nosso tesouro. E aquilo me chamou a atenção, uma fala do pastor nos stories, que ele pegou e disse assim: nós já vamos ver de repente um cruzeiro com os casais. Olha só, queridos. Amém? Você pode se alegrar com isso? Vamos ver um cruzeiro para os casais. Aonde está o nosso coração? Que o nosso coração nessa manhã não esteja aqui nas coisas terrenas. Que o nosso coração, querido, nessa manhã não possa estar somente aqui. Sabe? É da vontade de Deus que você viva uma vida boa? É claro que é. É da vontade de Deus que você prospere? É da vontade de Deus que você alcance lugares, que você seja o melhor na sua escola, na sua faculdade, que você seja o melhor em concursos? Mas, queridos, que o seu coração possa estar no reino também. Amém? Que o seu coração, queridos, possa estar como primazia na palavra. Na palavra, porque um coração alinhado na palavra, o Senhor vai te dar estratégias. E você talvez passaria 10, 15 anos estudando e não conseguiria no natural. Mas uma estratégia, sabe, vinda do Espírito Santo pode mudar todo o percurso da nossa vida. Amém? Nossa, eu não abri a Bíblia, meu Deus, como assim? Filipenses, vamos lá rapidinho. Filipenses 4:8. Já estou finalizando. Eita, gostei. Ó, lá em Filipenses 4:8 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Não, peraí, é 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Queridos, quando vier os pensamentos, analise, faça o filtro. Peraí, é justo? É amável? É puro? Não, não é. Então descarta. Chuta que é laço. Não é de Deus. Amém? Vamos lá em Romanos, rapidinho. Dá tempo. Romanos 12:2. Gosto demais. Romanos 12:2. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Sabe que existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus para mim e para você? Mas, queridos, como é que nós vamos alcançar isso? Renovando o nosso entendimento. Transformando o nosso entendimento. Amém? Uma mente transformada, ela desfruta da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ai, queridos, eu queria falar mais, mas tá bom, dá não. Vou encerrar. E eu quero agradecer pela oportunidade e eu creio que a boa semente ficou aí dentro. Amém? A boa semente foi plantada, queridos. Agora é com você. Amém? Amém, pastor.
Pastor